Você já se perguntou como começa uma traição? Não aquela entre rivais, mas a que nasce dentro de casa. Porque é disso que estamos falando quando olhamos para o que está acontecendo na Flórida. Um estado que deu a Donald Trump não só votos, mas lealdade. Um estado que o abraçou como filho, que estampou o rosto dele em bandeiras penduradas em varandas, que gritou seu nome em estádios, que o elegeu como salvador. E agora, assiste impotente à guinada cruel de quem voltou as costas para seu próprio reduto. Trump não está apenas ignorando a Flórida. Ele está deliberadamente atacando-a. E o mais assustador, muita gente ainda não percebeu. Na sexta-feira passada, a Suprema Corte dos Estados Unidos, impulsionada pela administração Trump, aprovou uma medida que autoriza a deportação de cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos. Não foi um acidente jurídico. Foi uma decisão desejada, empurrada, planejada. Uma decisão que atinge diretamente o coração da população latina da Flórida. E isso não é um caso isolado. É parte de uma estratégia mais ampla, mais perversa. Uma estratégia que se revela aos poucos, como o céu escurecendo antes do furacão, até que já não há mais tempo para escapar. Vamos recuar um pouco. Em 2020, Trump foi exaltado por muitos como o protetor dos exilados cubanos e venezuelanos. Ele prometia que não iria mexer com eles, que seu alvo eram os ilegais perigosos, que os trabalhadores de bem estariam seguros, quais famílias seriam respeitadas, que a Flórida estaria protegida. Mas o que aconteceu? A Suprema Corte revogou o Temporary Protected Status, TPS, para os venezuelanos, um status que dava respiro, esperança, estrutura. Sem isso, milhares de famílias que fugiram de regimes autoritários como o de Maduro estão agora em risco de serem deportadas de volta ao pesadelo. Você consegue imaginar o nível da crueldade? Alguém que fugiu de tortura, fome, perseguição agora, sendo enviado de volta, por ordem de um presidente que dizia representá-lo. E isso é traição. Não existe outra palavra. E não para por aí, Trump mobilizou o ICI, a Polícia de Imigração, para iniciar verdadeiras caçadas humanas em canteiros de obras na Flórida. Isso mesmo. Em cidades como Tallahassee, agentes invadiram locais de trabalho. Algemaram trabalhadores que estavam simplesmente construindo casas, prédios e escolas. Homens e mulheres que acordaram antes do sol, pegaram ônibus, calçaram botas e empunharam martelos para erguer comunidades, foram levados como criminosos, sem chance de defesa, sem tempo de ligar para os filhos. É preciso respirar fundo aqui, porque por trás de cada número há um nome. Por trás de cada operação do ICE, há crianças que não entenderam porque o pai não voltou para casa. Há mães que dormem com a luz acesa, esperando uma porta se abrir. Há famílias que, acreditando no sonho americano, agora vivem um pesadelo, arquitetado por aquele que prometeram proteger. Como é possível que uma parte significativa do eleitorado latino continue a apoiar o homem que, na prática, está dilacerando seus lares, suas redes de apoio, sua dignidade? A resposta é complexa e passa pela propaganda, pelo medo, pela manipulação. Mas antes de entrar nessa discussão, precisamos nos perguntar: qual é o projeto real de Trump para si e a Flórida? Se considerarmos os últimos meses como amostra, o projeto parece claro: desmontar todas as estruturas de proteção social, alienar as minorias e construir um estado onde apenas os ricos sobrevivem. Os latinos que votaram nele, os trabalhadores que acreditaram nas promessas de América Forte, estão agora descobrindo que essa força foi direcionada contra eles. A Flórida não está apenas em risco climático, como veremos mais adiante. Ela está sob ataque político. E esse ataque parte de dentro. Parte daquele que ela mesma elegeu. Isso torna tudo mais doloroso. Porque a sensação não é só de injustiça, é de ingratidão. Quantos cubanos, venezuelanos, haitianos e nicaragüenses votaram em Trump por medo da esquerda? Quantos acreditaram nas promessas de segurança, liberdade religiosa, combate ao socialismo? Quantos imaginaram que o republicano seria um bastião contra os traumas que deixaram para trás? Agora, eles acordam para a ironia trágica. Estão sendo tratados como inimigos. Estão sendo usados como bodes expiatórios. Estão sendo descartados. E enquanto isso, a máquina de propaganda republicana segue funcionando a todo vapor. Na televisão, no rádio, nas redes sociais, espalhando a ideia de que tudo está sob controle, de que nada disso vai afetar você, de que isso é necessário para proteger o país. Mas os fatos gritam. Os nomes são públicos. As deportações são reais. As famílias destruídas são incontáveis. Cientistas têm alertado incansavelmente. A Flórida está prestes a enfrentar uma das temporadas de furacões mais severas da história. A previsão indica até 19 tempestades tropicais, com pelo menos 10 delas se transformando em furacões. Isso não é alarme falso. O mar está quente. O ar está úmido. As condições são ideais para o caos. Mas enquanto isso,
Donald Trump está tentando desativar o único órgão capaz de coordenar uma resposta em escala nacional, a FEMA. Trump não só ameaçou extinguir a FEMA publicamente, como iniciou um processo sistemático de desmonte interno. Demitiu o próprio diretor da agência, um dos poucos alinhados à sua ideologia, por ter declarado, em audiência no Congresso, que a FEMA ainda era necessária. Só essa afirmação, uma obviedade para qualquer gestor público sério, foi o suficiente para a guilhotina cair em 24 horas. A tragédia não está no futuro. Ela já começou. Vamos voltar a 2023. Furacão Helene. 7 pés de mar invadiram bairros inteiros. Tampa ficou submersa. Famílias viram suas casas afundarem, perderam tudo: móveis, documentos, lembranças, raízes. Mas ali estava a FEMA, chegando antes da tempestade, posicionando equipes de resgate, enviando médicos, técnicos, engenheiros, instalando tendas para alimentação, recolhendo os escombros, trazendo humanidade em meio ao colapso. E agora, com o desmonte, quem vai fazer isso? A verdade é que sem a FEMA, estamos sozinhos, cada um por si, cada família à mercê do vento, cada criança sem saber se o teto vai aguentar. Mas por que Trump quer acabar com a FEMA? A resposta, como quase tudo nessa nova era, é ideológica. Trump afirma que os estados deveriam resolver suas emergências sozinhos, que depender do governo federal é fraqueza, que ligar para Washington é perda de tempo. O que Trump chama de reforma é, na verdade, um plano de abandono. E quem mais sofre com esse abandono são os mais pobres, os que moram em casas frágeis, em bairros periféricos, os que não têm carro para evacuar, os que não têm seguro, os que precisam do Estado, não como muleta, mas como única ponte para a sobrevivência. É fácil dizer, cada um por si, quando se mora numa mansão em Mar-a-Lago, com gerador próprio, estoques de comida, helicóptero particular. Mas e quem vive no subúrbio de Fort Myers? Essas pessoas também votaram, também são cidadãos, também têm nome e dignidade, mas estão sendo descartadas como danos colaterais de um projeto de poder que enxerga o sofrimento alheio como estatística. Você acha que estou exagerando? Então, ouça o que o próprio Trump declarou em um evento oficial. Talvez a gente tenha que acabar com a FEMA. Quando tem um problema, o governador resolve. Parar de perder tempo ligando para Washington. Isso não é apenas ignorância, é negligência institucional. É o abandono sendo transformado em doutrina. É o Estado dizendo: você está por sua conta. E o problema não se limita à FEMA. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, também está sendo desmantelada. O mesmo vale para o Serviço Nacional de Meteorologia. Cientistas foram demitidos. Equipamentos de monitoramento foram sucateados. Balões meteorológicos fundamentais para prever tempestades foram cortados. Até os caçadores de furacões, que arriscam a vida para coletar dados cruciais, estão vendo suas equipes desaparecerem. Sabe o que isso significa? Significa que os alertas vão chegar mais tarde, que as previsões serão menos precisas, que os mapas que orientam evacuações vão errar. E quando um furacão errar o trajeto em 50 quilômetros, você pode estar no lugar errado, na hora errada, sem ter a quem pedir ajuda. Isso já está acontecendo. Os recordes de calor estão batendo níveis históricos. Tampa, por exemplo, não registrou temperaturas abaixo de 80 graus Fahrenheit, 26,6 graus Celsius, por dias consecutivos no final de maio, algo que não acontecia desde o século XIX. Um calor sufocante, constante, que transforma qualquer tempestade em uma bomba atmosférica prestes a explodir. Mas em vez de reforçar as defesas, o governo Trump decidiu sabotar o sistema. Por quê? Porque há um plano maior. Um plano de desresponsabilização. Um plano onde o Estado não cuida, não socorre, não intervém. Um plano onde a sobrevivência vira luxo e onde solidariedade virou fraqueza política. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. O novo furacão que ameaça a Flórida não vem das nuvens, mas dos corredores do Congresso. Alimentado por discursos sobre austeridade, impulsionado por um plano republicano que, com o apoio de Donald Trump, quer destruir o sistema de saúde pública em nome de uma promessa velha, cansada e mortal: cortar gastos. Mas aqui vai uma verdade incômoda. O custo da omissão é sempre pago com vidas. Hoje, mais de 5 milhões de florianos dependem do Affordable Care Act para sobreviver. Gente que trabalha em hotéis, em restaurantes, em empresas pequenas, em Uber, em salões de beleza. Gente que vive na corda bamba, entre o salário mínimo e o aluguel atrasado. Para essa parcela gigantesca da população, o acesso à saúde não é um bônus, é a linha entre a vida e o fim. Por que mirar justamente na base que sustenta milhões? A resposta, mais uma vez,
é ideológica. Não tem base técnica. Não tem lógica econômica. O que está em curso é uma revanche. Uma revanche contra tudo que lembra Obama, contra tudo que soa como proteção social, contra tudo que ainda liga o Estado à ideia de cuidado. E o pior, isso não está sendo feito às claras. Está sendo costurado no escuro, nas madrugadas do Congresso. Um projeto aprovado, após 26 horas de debate ininterrupto, às escondidas, sem audiência pública, sem transparência. Você não soube, ninguém soube. E era exatamente isso que eles queriam. O plano republicano apoiado por Trump propõe cortar as isenções fiscais que ajudam milhões a pagarem seus planos de saúde no marketplace. Sabe aquele desconto que faz seu plano custar $40 e não $400? Vai sumir. E sem isso, o que acontece? Você cancela o plano. Você evita ir ao médico. Você espera. Você torce. Você ignora a dor. E quando não dá mais, você corre para a emergência, onde já não há estrutura para te atender, onde vão te olhar com pena e mandar uma conta que você nunca vai conseguir pagar. Parece exagero? Então pergunte a qualquer americano que enfrentou um câncer sem seguro. A qualquer mãe que teve um filho prematuro internado por meses. A qualquer idoso que precisa de 5 medicamentos por dia e viu o preço triplicar. E na Flórida, isso tudo ganha contornos ainda mais cruéis. Porque aqui, diferente de outros estados, não houve expansão do Medicaid. O programa federal que ajuda os mais pobres foi mantido artificialmente pequeno por decisão estadual. Resultado? As pessoas que deveriam ser protegidas pela expansão foram jogadas no limbo. Nem pobres o suficiente para o Medicaid, nem ricos o suficiente para pagar por conta própria. E quem preencheu essa lacuna foi o Affordable Care Act. Foi ele que segurou as pontas, que trouxe estabilidade, que deu chance, que salvou. E agora ele está prestes a ser demolido. São 4 milhões de florianos que dependem de créditos fiscais para pagar seus planos. Sem eles, o sistema entra em colapso. E junto com ele, as vidas por trás das estatísticas. Mas talvez o mais perverso disso tudo seja a dissonância entre o discurso e a prática. Trump prometeu cortar custos, mas a única coisa que está cortando é a sua segurança. Prometeu defender a Flórida, mas está atacando diretamente seu coração. Prometeu lutar contra o socialismo, mas está implantando um darwinismo social cruel. Quem pode, sobrevive. Quem não pode, desaparece. Não se trata apenas de política, trata-se de decência. E se ainda restava dúvida, basta observar a reação de alguns republicanos. Rick Scott, por exemplo, um dos mais ferrenhos defensores da austeridade, chegou a dizer que o novo pacote de cortes vai longe demais. O homem que fez carreira atacando o Medicaid agora está desconfortável com os rumos do próprio partido. Se até ele recuou, imagine o que isso significa. Mas o plano segue. E junto com os cortes em saúde, vem também os cortes no Medicare, o sistema de saúde para idosos. Trump prometeu em campanha que jamais tocaria no Medicare. Mas como tantas promessas, essa também virou fumaça. E sabe qual a ironia? A Flórida tem uma das maiores populações idosas do país. Gente que trabalhou a vida inteira, que pagou impostos, que se aposentou esperando dignidade. Agora, vê seu acesso à saúde ameaçado por decisões políticas, que só beneficiam os mais ricos. É por isso que chamamos esse projeto de boondoggle bilionário. Porque ele tira do pobre para dar ao dono de petrolífera. Ele tira do doente para turbinar o jatinho do mega investidor. Por isso, se esse vídeo te alertou, te revoltou, ou simplesmente te fez pensar, compartilhe, curta, comente e principalmente se inscreva no canal. Aqui, a gente não vende narrativa pronta. A gente mostra o que estão tentando esconder. E a verdade, mesmo quando desconfortável, é o único remédio que ainda pode curar essa democracia doente. Tudo começa com um nome. Não com estatísticas, não com manchetes. Heidi Sanchez, cubana, 44 anos, mãe, esposa, imigrante. Vive em Tampa desde 2019. Trabalha. Obedece às leis. Amamenta a filha. E numa manhã comum, ao se apresentar ao ICE, como fazia regularmente, sem histórico criminal, sem ordem de detenção pendente, é arrancada da filha nos corredores frios de um centro de imigração. Não houve audiência. Pediram que ela ligasse para o marido. Ela implorou. Esperem ele chegar para pegar a criança. Mas não esperaram. Heidi foi levada. A filha ficou chorando no chão. Essa é a nova face da política de imigração sob Trump. E se você pensa que Heidi foi um caso isolado, prepare-se. Porque a máquina está funcionando a todo vapor. E ninguém está seguro. Tampa Bay se tornou o centro nervoso dessa nova onda de repressão. Raids, prisões, deportações relâmpago, trabalhadores com anos de contribuição sendo levados, pastores, professores, donos de pequenos comércios, gente que ajudou a erguer essa comunidade, agora sendo arrancada dela sem aviso. Você se lembra do pastor Marílio Embrácio? Pai de 5 filhos, líder comunitário,
sem qualquer antecedente, preso como se fosse uma ameaça à segurança nacional, sem direito à defesa, sem audiência pública, sem dignidade. É nesse ponto que chegamos. Você lembra do Parole Process? Aquele que permitia que pessoas vindas de países em colapso como Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti entrassem nos Estados Unidos legalmente, com um patrocinador, sem depender do governo, e com obrigação de trabalhar e aprender inglês? Pois é, Trump quer revogar esse programa, jogar no limbo centenas de milhares que fizeram tudo certo, que seguiram as regras, que trabalharam, que criaram filhos, que pagaram impostos, que sonharam com um futuro. Mas Trump não quer saber de quem fez o certo. Ele quer plateia, quer espetáculo, quer manchetes com frases como 3.000 deportados em 2 semanas, porque isso agrada seu núcleo mais radical. Isso rende votos, isso alimenta o mito do protetor das fronteiras, mesmo que ele esteja jogando mães amamentando no porão de aviões rumo a regimes autoritários. E aqui vem a pergunta que precisa ser feita, a pergunta que ecoa em reuniões familiares, em igrejas, em jantares de domingo. Como é possível que tanta gente ainda o apoie? Talvez a resposta esteja no medo, ou no bombardeio diário de desinformação que atinge rádios, grupos de WhatsApp, páginas fantasmas do Facebook em Miami-Dade, uma máquina bilionária de manipulação que repete dia após dia que ele não vai vir atrás de você, que você está seguro, que só os maus serão deportados. É doloroso dizer isso, mas muitos ainda não acordaram, porque acreditam que a dor só vai atingir o outro, que o sistema vai reconhecer quem é do bem, que basta obedecer para estar protegido. Mas a história não funciona assim. Basta um erro, uma blitz, um documento vencido, uma ligação cruzada, e de repente você está numa cela gelada, esperando um juiz que nunca vem, com uma mochila nas costas e o futuro nas mãos de um burocrata. Porque o que está acontecendo não é espontâneo. Não é fruto de ignorância política ou erro de avaliação eleitoral. É resultado de uma engenharia sofisticada de manipulação emocional, uma operação psicológica que transforma vítimas em cúmplices e opressores em salvadores. E para entender como isso se instala, precisamos voltar no tempo. Não muito. Apenas até 2016. Naquele ano, enquanto a esquerda americana ainda acreditava que bastava falar com dados, a extrema-direita decidiu falar com feridas abertas, e a Flórida estava cheia delas. Medo da violência, medo do desemprego, medo do colapso cultural, medo de virar a próxima Venezuela. Trump não chegou com planos. Chegou com narrativas, com slogans de 3 palavras, com vilões claros e heróis improváveis. E funcionou. Você sabia que, segundo o levantamento do Miami Herald, mais de 60% das rádios comunitárias em espanhol da Flórida reproduzem conteúdo diretamente vinculado a redes de apoio trumpistas? Sabia que há redes que oferecem noticiários religiosos em espanhol, mas intercalam orações com acusações falsas sobre planos democratas de fechar igrejas ou banir a Bíblia? Essa é a nova guerra cultural. Enquanto muitos ainda acreditam que política se decide no debate entre propostas, a extrema-direita descobriu que emoções vencem argumentos. Você não precisa de fatos para convencer. Precisa de medo. E medo é o que mais tem sido vendido na Flórida. O medo do comunismo, sobretudo. Trump entendeu que, para cubanos e venezuelanos, essa palavra não é apenas ideológica, é pessoal. É trauma, é lembrança, é fuga, é dor. E ele soube explorar isso como ninguém. E quando isso se mistura com frustrações legítimas, altos custos de vida, violência urbana, promessas quebradas, o terreno está fértil para que a vítima veja no opressor seu protetor. Veja o caso de Carlos, um pequeno empresário venezuelano de Hialeah. Ele votou em Trump em 2016 e 2020. Acreditava que, como imigrante legal, seria respeitado. Mas em 2024, sua esposa foi deportada após uma blitz do ICE. Ela havia perdido o prazo de renovação do visto por 2 dias. Ele recorreu, pagou o advogado, mandou carta para o congressista. Nada. Foi ali que entendi que não importava meu apoio. Eu era só mais um número. Carlos hoje ajuda outros venezuelanos a entenderem seus direitos, a evitarem a armadilha da desinformação, a se protegerem de um sistema que os vê como descartáveis, não importa o quão obedientes sejam. Histórias como a de Carlos se multiplicam. Sementes de lucidez crescendo em meio ao desespero. Imagine acordar no meio da madrugada, suando. Não pelo calor do verão, mas porque o ar-condicionado parou. O blackout atingiu sua rua, seu bairro, sua cidade. Lá fora, a temperatura beira os 90 graus Fahrenheit às 3 da manhã. As paredes da sua casa viraram fornalha. Você liga o rádio. O noticiário anuncia uma nova onda de calor extremo, a terceira em 2 semanas. Os hospitais estão lotados de idosos com insolação, crianças com desidratação, trabalhadores exaustos. A conta de luz chegou e triplicou.
Esse é o futuro da Flórida, não uma metáfora, uma prévia. E o mais aterrador? Esse futuro está sendo deliberadamente acelerado, empurrado por decisões políticas que não só ignoram a crise climática, como a transformam em oportunidade de lucro. Porque enquanto cientistas clamam por ação, enquanto meteorologistas apontam para o céu como quem assiste a um avião em queda livre, Trump e seus aliados estão apagando todos os freios. E no lugar do futuro sustentável, estão colocando um cheque em branco para o colapso. Vamos falar da verdade que ninguém quer encarar. A Flórida está queimando. Nos últimos 5 anos, o estado bateu recordes históricos de temperatura em todas as estações. Em Tampa, por exemplo, o mês de maio terminou com uma marca inédita. Dias seguidos sem que os termômetros descessem abaixo dos 80 graus Fahrenheit durante a madrugada. Um fenômeno conhecido como noites tropicais contínuas. O que isso significa na prática? Que o corpo não tem tempo de se recuperar, que a natureza não tem tempo de respirar, que o calor vira prisão. Mas não é só o calor. É o mar que sobe, é o solo que afunda, é o sal que invade os lençóis freáticos, é a erosão que engole costas, é a biodiversidade que desaparece, é o risco de furacões que passa de cíclico para constante. A pergunta que fica é: por que, diante de tudo isso, Trump decidiu atacar justamente os mecanismos que estavam funcionando? A resposta, como sempre, está no dinheiro. O que ficou conhecido como boondoggle bilionário, aquele pacotão legislativo apoiado pela Casa Branca republicana, é um plano que mascara cortes como eficiência fiscal. Mas na prática, ele desmonta os incentivos para a energia limpa, encarece a conta de luz e entrega o futuro nas mãos do petróleo, do gás e do carvão. E você acha que isso não vai te afetar? Já está te afetando. O plano elimina os créditos fiscais que viabilizavam a instalação de painéis solares em residências. Famílias que estavam prestes a investir na própria energia agora estão voltando atrás. Por quê? Porque sem subsídio, o custo dobra, triplica, torna-se inviável. Em paralelo, o pacote também desacelera os investimentos em veículos elétricos, baterias de longa duração, turbinas eólicas e pesquisas de energia renovável. Mais de 400 mil empregos criados no setor limpo agora estão em risco. E sabe onde estavam esses empregos? Em comunidades esquecidas, em áreas rurais, em cidades pequenas da Flórida que viram pela primeira vez em décadas uma oportunidade de reindustrialização. Tudo isso está sendo jogado fora. Mas o golpe mais cruel vem agora. Trump, em um evento privado em Mar-a-Lago, teria dito a um grupo de executivos do setor fóssil: "Me deem $1 bilhão e eu entrego tudo o que vocês quiserem." O plano do bilionário boondoggle não só favorece o petróleo e o gás com isenções fiscais obscenas, como elimina regulações ambientais, desmonta o monitoramento de emissões e enfraquece as agências de fiscalização como a EPA. É como tirar os bombeiros de uma cidade em chamas e ainda culpar os moradores pelo incêndio. A pergunta que ecoa agora é outra: como recomeçar? Não existe resposta fácil, mas existe uma certeza: o recomeço começa com consciência. Esse não é o fim da história, é aqui que ela começa a mudar. Porque a verdade, por mais enterrada que seja, sempre volta à superfície. E ela está voltando agora, em ondas. Você vê isso na indignação crescente em Hialeah, onde as famílias começam a recusar os discursos enlatados da extrema-direita e compartilham, com vergonha e dor, que votaram errado. Você sente isso nos corredores de hospitais comunitários de Orlando, onde enfermeiras denunciam entre lágrimas que pacientes estão sendo negados por falta de cobertura e apontam para Washington como origem do corte. Você ouve isso nas rádios alternativas, nos podcasts independentes, nos jovens que se recusam a herdar o medo dos pais e passam a construir, por si, uma nova consciência política. Algo está mudando. Não rápido, não fácil, mas com força. E talvez essa seja a maior herança dessa crise: a quebra da ilusão. Durante décadas, a Flórida foi ensinada a temer palavras como justiça social, sistema público, coletivo. Foi treinada para confundir proteção com fraqueza, e isso criou gerações inteiras que votavam contra si, que aplaudiam sua própria precarização, que enxergavam no opressor uma figura paterna. Mas agora, diante da devastação, o véu caiu. E o que resta? Resta o trabalho de reconstrução. Político, sim, mas também simbólico, emocional, cultural. Reconstruir a ideia de comunidade, reconstruir a ideia de cuidado, reconstruir a ideia de que o Estado pode ser instrumento de proteção, não de punição. Resta ensinar que não há vergonha em pedir ajuda, que saúde pública não é esmola, que socorro a vítimas de furacões não é fraqueza federalista, que proteger mães imigrantes é um dever constitucional, não uma concessão benevolente. Resta lembrar que uma sociedade só é livre quando ninguém precisa escolher entre sobreviver e obedecer. E se você achou importante tudo o que foi dito até aqui,
Não deixe isso morrer no esquecimento. Curta este vídeo, comente com sua opinião, sua história, sua indignação. Compartilhe com quem ainda precisa acordar. E, acima de tudo, se inscreva no canal. Aqui, a gente não esquece. Aqui, a gente não disfarça. Aqui, a gente denuncia. Obrigado por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é pra você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão pra você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.